Oi, eu acabei reconectando porque ele tinha caído a conexão e aí eu resolvi começar tudo de novo, porque não estava voltando. Foi a minha internet que estava caindo? Então, eu não sei, na verdade. Ah, tá. Tomara que agora se comporte. É, não, agora acho que Uhum. vai. Vamos ver. Tá entrando o pessoal, acho que vai dar É, certo. porque na outra tava picando, então aí eu achei melhor a gente Sim, recomeçar. não tem problema, até porque é bastante assunto para a gente conversar, né? É. Mas que legal. Daí depois fica salvado, daí dá. Para quem não conseguir assistir hoje, dá para assistir depois, né? Sim, Uhum. O que que tu acha? Já podemos ir começando? acho que sim. É. Então, vamos lá. Antes eu falei um pouquinho de mim, não sei se quer que eu fale de novo, mas eu também queria saber um pouquinho de ti, Aline. Eu acho que você pode falar de novo, porque como aquela lá foi Tá. encerrada, aí vamos ter que recomeçar, na verdade. Tá, então, eu sou a criadora do Cantinho dos Cadeirantes. Eu criei ele primeiro como um blog em 2012, que foi logo depois que eu terminei o ensino médio e não consegui emprego, não consegui nada assim para me ocupar, então eu pensei em criar um blog para compartilhar informações sobre pessoas com deficiência, porque tudo que a gente pesquisava naquela época eram coisas bem difíceis, assim, bem diagnóstico médico mesmo, Sim. expectativa de vida, uma coisa bem assim, que não era legal, né? Então, como pessoa com deficiência é bem mais do que isso, eu criei o cantinho para a gente compartilhar informações, curiosidades, dicas e leis. Existem Uhum. muitas leis, né? Então, a partir daí, eu criei o Instagram, que é onde agora eu tô mais, né? Que eu parei com o blog e tô no Instagram conversando, assim, interagindo mais com o pessoal. Uhum. Sim. E Então, você? eu sou a Aline Kimura, né? Eu sou psicóloga e desde 2012, 2008, desde 2008 eu trabalho na área da reabilitação. Então, depois que eu me formei na psicologia, eu acabei indo para a área hospitalar, onde eu fiz o meu aprimoramento, minha especialização na área de reabilitação, né? Hum, E em paralelo ao hospital, eu comecei a trabalhar também na parte clínica, em consultório, também com público de reabilitação. Então, e aí nesse mesmo hospital onde eu fiz a minha formação, eu acabei iniciando a minha carreira na área de reabilitação. Então, desde 2008 eu estou nessa área. O público que eu trabalho, já trabalhei com um público mais infantil, mas hoje em dia é só adulto, né? uhum. A maioria é amputado, lesado medular, de vez em quando algumas lesões encefálicas assim mais leves, então, por exemplo, um AVC mais leve, alguma coisa assim. Por causa da condição online, né? Então fica um Uhum. pouco meio complicado trabalhar com determinados pacientes na condição online. Tem Pois é. paciente que presencial é essencial, né? E Sim. então tem os amputados, tem bastante paciente com dor crônica e é mais ou menos isso. Familiares, não? Familiares também, porque eu acredito que assim, eu falo bastante nisso, eu acredito que a reabilitação ela é um tripé, né? Uhum. Então, os profissionais de saúde, a família e os pacientes. Os familiares, o que acaba acontecendo? Tem paciente que começa comigo, e aí, conforme nós vamos evoluindo, aí a gente começa a entender que a família às vezes causa alguns problemas, né? Sim. Ou causa algum problema, ou dificulta a evolução, e aí por isso que acaba tendo um trabalho todo de orientação também com a família. Em alguns casos, não vem o paciente, não vem a pessoa com deficiência, já vem de primeira o familiar.
Então, tem Uhum. caso que assim, eu sou familiar de pessoa com deficiência, não estou sabendo como lidar com a situação. E aí vem para psicoterapia, né? Sim, Porque, na verdade, principalmente na deficiência adquirida, né, aquela deficiência que a pessoa não nasceu com ela ou não adquiriu logo após o nascimento, principalmente quando ela adquiriu já numa idade mais tardia, é muito difícil tanto para a família que está convivendo de repente com todas as mudanças que acabam acontecendo. Então, por isso até que a família acaba sendo também um público que eu acabo trabalhando, né? sim. Pois é, eu tenho te acompanhado há algum tempo e vi também que tu fez algumas postagens sobre superproteção. Me chamou bastante atenção, né? Porque eu Sim. sei o quanto é importante debater esses assuntos, né? Porque eu sou uma mulher com deficiência, eu Uhum. nasci com uma deficiência, mas eu também pude acompanhar, acompanhar de perto pessoas com deficiência no meu estágio, porque eu sou assistente social, né? E meu Uhum. estágio foi numa associação de lesados medulares. Então, a família tem que ser tratada junto, né? Sim, E é sim. muito importante mesmo falar sobre isso. E eu até tinha anotado aqui nas minhas anotações para a gente falar um pouquinho sobre a superproteção, né? Sim, sim, Porque acaba acontecendo muitas vezes sem as pessoas perceberem, né? Sem os sim, familiares e a própria pessoa com deficiência não percebe também que ela é sim, super protegida, né? Então, se tu sim. quiser falar um pouquinho disso. Então, na verdade, é assim, a família ela é bem importante, né, no processo de reabilitação, né? Porque é quem vai acabar dando um suporte fora, né, do tratamento, quem acaba dando esse suporte, quem acaba estimulando, né, é a família. Uhum, Geralmente a família, né? E aí o que acaba acontecendo muitas vezes, essa questão da superproteção, eu vejo assim, tem um lado que é um querer proteger no sentido de por amar a pessoa, por querer o melhor, por querer impedir que a pessoa com deficiência se frustre, né? que não Porque é sofra, né? isso. É, porque é isso. Uhum, Geralmente, principalmente quando vai começar um tratamento, se ele é super protegido em casa, ele não tem contato com as dificuldades dele. Ele, na verdade, nem percebe muitas dificuldades, porque geralmente é algum familiar que acaba realizando a maioria das tarefas. Então, ele não tem noção, às vezes, que ele tem limitação, porque alguém faz por ele. E uhum. quando ele inicia, por exemplo, uma reabilitação, que os terapeutas requisitam que ele faça determinadas tarefas, aí que ele vai se dar conta que não Acaba tem sendo essa um choque, função. né? E acaba sendo um choque. Então, a superproteção tem um papel aí de impedir um sofrimento, mas ao mesmo tempo impede também a evolução, né? Sim. E Até porque outros, é mais cômodo para a pessoa com deficiência ficar super protegida, né? sim, sim. Mas, Mas por outro lado, eu também tenho muitos pacientes que eles sofrem bastante com a sim. superproteção, porque, por exemplo, tem paciente que não consegue sair de casa, tem condições, mas não consegue sair de casa, tem condições de realizar um monte de atividade, mas não consegue fazer. Então, Uhum. assim, acaba se revertendo numa sensação de que, eu não sou capaz, ou eu não consigo fazer. Assim, ao invés de ter uma sensação de conforto pela superproteção, acaba revertendo num sentimento, assim, de menos-valia, de incapacidade. O sentimento acaba sendo contrário, né? Sim, e até uma coisa que eu percebo é que quando eles se dão conta que estão muito protegidos, eles, no caso eu também, né? Uhum. Acaba até criando conflitos na família, né? Quando Sim, eles querem quebrar essa superproteção, sim, sim, né? sim. Então é Eu importante sempre, tratar. eu sempre acabo orientando a família, porque assim, o que acaba acontecendo, geralmente, né? Numa deficiência adquirida, assim, o que acaba acontecendo? Logo no começo da aquisição, a família se mobiliza para poder acolher aí essa pessoa, poder prestar todos os cuidados que são necessários e ficar lá disponível para ela. Só que aí o Uhum. que acaba acontecendo é que não tem uma atualização desse quadro.
Porque, na verdade, às vezes, muitas vezes, o paciente acaba evoluindo e ele consegue, vai ganhando alguma funcionalidade, ele começa a ficar mais independente, então Uhum. ele não precisaria tanto dessa família como no início. Só que Sim. É, muitas vezes não é isso não todos é os casos, atualizado. né? É, isso não é Uhum. atualizado. Então, às vezes, a família continua cuidando do mesmo modo lá de que sei lá quantos meses atrás, quando estava totalmente dependente, né? Sim. E assim, ao mesmo tempo que não atualiza os ganhos, também não valoriza os ganhos. Então, não promove essa independência. Então, é bem complicado, né? A É, superproteção, eu não consigo ver muito benefício da superproteção. Na verdade, eu penso que ela traz muitos malefícios aí, né? sim. Mas É, é aquilo, né? Quem está super protegendo e quem está sendo super protegido muitas vezes não percebe, né? não percebe. Não percebe. Por É isso que porque é também bom. vira uma zona de conforto, né? Uhum. Né? E Sim, aí, se for pensar que nós temos uma sociedade que também não favorece muito a pessoa com deficiência, a superproteção acaba ficando um lugar assim confortável mesmo, né? verdade, verdade. É bem isso. Tem também uma postagem que eu vi que tu estava comentando sobre a questão da frase que gostam de falar muito para os cadeirantes, né? Que você tem que ser forte, tem que aguentar. Até Uhum. tem um pouquinho de relação com a família, né? Porque tem que aguentar pela tua família, às vezes falam Uhum. também, né? Então, Sim, se tu quiser sim, comentar um sim. pouquinho sobre isso. Então, essa frase, na verdade, assim, é uma paciente minha que me trouxe Uhum. isso. Ela falava assim: eu não aguento mais as pessoas ao meu redor, que era a família, os amigos, todo mundo ao redor dela ficava falando: você tem que ser forte, você tem que lutar. E aí ela já estava alguns meses já na reabilitação, já Mas não isso estava no bem. início da lesão dela? Não, já não tinha mais tanto tempo da lesão. E aí, assim, as pessoas têm uma função de estimular, né, de dar um incentivo, né, verbal, assim, né, de dar um Uhum. apoio moral ali, né, não vai, você consegue. Só que para ela, claro, é o que eu até falei nesse vídeo, nessa postagem, né, é claro que tem o lado dela, que ela está mais sensibilizada, ela ainda está elaborando a deficiência, ainda está elaborando o luto por ter perdido, né, alguma Uhum. funcionalidade, ela é uma paraplégica, né, então ela ainda está elaborando isso. Então, claro que tem o lado dela, né, e que a escuta dela sempre vai ser mais sensível, porque ela ainda está elaborando, ainda não está bem resolvido, né, mas tem o lado da família, que é isso, na tentativa de estimular, falar determinadas coisas que têm um outro peso. Então, para ela, quando a gente fala assim, você tem que ser forte, não acaba que não tem um espaço para que ela possa demonstrar as fraquezas dela, a vulnerabilidade dela, as tristezas dela. Então, ela fica sem um espaço, porque sempre ela tem que ser forte, né? É uma cobrança muito É grande, uma né? cobrança, né? E aí acaba sendo quase assim, não posso chorar na frente das pessoas que eu conheço, não posso reclamar, né? E aí tem alguém até que falou, Ana Paula É, falou, a prisão da frase, você tem que ter força de vontade. É isso mesmo, Ana Paula. Porque é isso, força de vontade. Na verdade, mesmo quem não tem nenhuma deficiência, a gente tem os dias que não tá com vontade mesmo de fazer as coisas, né? Então, assim, claro, tem a questão de força de vontade que pode estar relacionada com motivação, e dependendo do caso, a falta de motivação pode sim ter a ver com algum transtorno, por exemplo, uma depressão, pode sim ter a ver, né? Mas às vezes não, às vezes, como qualquer outra pessoa, naquele dia não estou com vontade de fazer, né? pode Então, trocar essa frase, né? Você tem que ser forte por, de repente, eu vou estar contigo, né? sim, Troca sim, essas frases. porque eu até comento, né, essa frase, você tem que lutar, né? Esse você tem que, todo esse começo, você tem que, parece que é uma obrigação, vira uma obrigação, você tem que, né? E o você tem que lutar. Então, assim, a pessoa tem que lutar sozinha. Vira uma responsabilidade da pessoa com deficiência de melhorar a situação, como se as outras pessoas não tivessem papel algum nisso,
né? E aí Uhum. eu volto naquela questão, que a reabilitação não é a pessoa sozinha, né? É, É uma construção aí da pessoa e mais a família, a sociedade, enfim. Então não é ela sozinha. E quando você fala você tem que lutar, você tem que ser forte, a pessoa se sente muito solitária, porque parece que é ela sozinha, aí é responsabilidade só dela, né? É, não é uma frase muito legal, assim, né? Não tem um fundo muito motivador, né? não. Então, é, Tem né? outras frases também que dizem, ai, tem que ter força de vontade, tem que ser forte. Ah, eu escutei muito, ai, ela não caminha porque ela não quer. Quando eu era Sim, pequena, sabe? Ai, ela é sim, preguiçosa. sim. Gente, isso é muito horrível, né? Muito. Sim. E tem também aqueles que acabam jogando até para religião. Ah, é porque Uhum. Não tem Deus no coração, não tem. Então, assim, É, não tem parece que não tanto. merece porque não rezou o suficiente, né? É, E acaba, tem- e isso eu percebo por mim, sabe? Ah, por eu ter nascido com uma deficiência, eu entendo meus pais, eles tentaram de tudo, né? sim, Me levaram para tudo quanto é a religião. Só que chega uma época, assim, um tempo, que eu não quero mais saber de religião na minha frente. Daí hoje eu sim. sou ateia, né? Mas não sei Sim. se tem relação. Mas é uma cobrança muito forte, sabe? Que Uhum. acaba jogando a responsabilidade até para um Deus, e quando ele não nos cura, a gente acaba se revoltando, né? Sim, Então, isso é sim. muito forte. É porque é isso, né? Enquanto tá no papel da medicina, das terapias, tá no alcance dos homens, né? Das É, pessoas. Então, aí assim, tá, aqui não deu certo, então vamos para algo superior, que aí é a uhum, religião. é. E esse processo também da religião e até de busca de recursos médicos, né? De tratamentos, a família também vivencia, né? Que Sim, é um processo do luto, se eu não me engano, não é? sim, sim, sim. É. Eu acho que essa questão da religião tem até um vídeo que eu falo sobre amputação, que é o significado que se dá para deficiência, né? Uhum, Porque o significado que a gente dá para deficiência vai interferir em tudo que vem para frente. Então, por exemplo, se eu considero que a deficiência é um castigo, né? Então, meu tratamento e tudo que vai vir, minha vida que eu vou construir a partir disso, vai ser com base num castigo. Tudo vai ter que ser muito penoso, tudo tem que ser muito difícil. Eu vou acabar vivenciando coisas com esse teor, né? sim. É, e a gente vê isso. Eu me revolto muito como abordam a deficiência na mídia, nas novelas, nos filmes, né? Porque Uhum. sempre querem curar o cadeirante para ele voltar a andar, Sim, né? Porque é como se fosse sim, uma coisa ruim. E daí a sim, gente vê que, tá, é um filme, é bobagem. Só que acaba reverberando para as vidas reais mesmo, né? Quando sim. alguém sofre um acidente, Deus me livre mostrar uma cadeira de roda para ela, né? Sim, Então é que a acaba. cadeira de rodas é um símbolo assim, né, da deficiência, né, assim. Então, a cadeira de Sim. rodas, muletas, são coisas que as pessoas consideram, ah, ela tem deficiência, porque é visível, né? Uhum. Tem até Ó, alguém aqui que comentou aqui em é, cima. Muitas pessoas, também foi a a Ana. Ana Paola. Muitas famílias não suportam compartilhar a dor e a dúvida. Eles se assustam muito com isso. Isso é verdade. Né? Na verdade, assim, a deficiência em si, né, para a família, tem uma questão de o que vai acontecer com essa pessoa, se ela vai conseguir, né? Então já projeta tudo no futuro. Será que ela vai ser Uhum. bem-sucedida? Será que ela vai conseguir fazer as coisas? Como que o mundo vai acolher? Então existe muito medo por parte da família do que pode vir a acontecer com aquela pessoa que tem a deficiência. É. Sim. Até, Aline, eu queria comentar contigo que eu queria ter comentado antes a questão da rede de apoio, que eu sinto que muitas famílias, tá, pensam que aquilo ali é temporário, mas acaba não sendo. E Sim, acabam ficando vivendo daquele jeito e não tentam procurar alternativas, não procuram uma rede de apoio. E acaba sim. ficando muito, né, difícil, assim. Então, não Sim, sei se... é.
É que eu acho que assim, tem uma coisa que é. Logo que uma pessoa adquire uma deficiência, é aquilo que eu falei, que a família se mobiliza para poder acolher, para Uhum, poder, né, prestar todos os cuidados, né, iniciais. Naquele momento também cria-se uma expectativa de que ela vai sair rápido dessa situação, né? aham, E aí eu sempre oriento as famílias, primeiro, buscar informação do que que é de fato essa deficiência. É uma deficiência que de fato daqui a pouco ela vai retomar uhum, alguma funcionalidade? Que tipo de coisa ela tem possibilidade de retomar? Né? Então, eu vou dar um exemplo. De repente, uma pessoa ficou paraplégica. Ou ela teve uma lesão medular e ainda não se sabe se foi uma lesão completa ou incompleta, né? uhum. Então, assim, essa informação faz diferença, porque assim, faz diferença de eu saber se a pessoa vai ficar paraplégica mesmo, ou se não, se ela tem a possibilidade de retomar os movimentos, né? Então, determinadas informações sobre o diagnóstico, elas são muito importantes, porque vão ditar aí o prognóstico, né? O que vem para frente, né? Então, e também o que esperar, né? Então, começa com uma informação que me dita um pouco o que eu posso esperar. O que muitas vezes acontece é que às vezes o paciente sai do hospital, tem a alta, e a família não busca informações para além daquilo, né? Ou Uhum. tem também profissionais que não acabam orientando totalmente aquela Acontece muito. família. Não dão Uhum. com clareza o que está acontecendo com aquele paciente e o que é possível ou não. Então, assim, essa orientação é extremamente importante, porque a partir disso você estrutura uma expectativa, porque senão o que acontece? Muitas vezes você acaba tendo uma alta expectativa com algo que pode não vir a acontecer, né? Então Sim. vamos supor, então a pessoa vai ficar independente. Talvez, dependendo da lesão que ela tem, ou dependendo do que aconteceu, ela não vá conseguir mesmo ficar independente por mais que tenha reabilitação, né? Talvez melhore um pouco dependendo do quadro, melhore uma qualidade de vida, mas independente, talvez não vá ficar, né? Então, assim, aquilo que eu falei de sempre ir atualizando também o estado do paciente, isso é muito importante. Então, primeiro a informação, eu saber sobre o diagnóstico corretamente, ter clareza disso, para eu também adequar minha expectativa com relação a isso, né? E Uhum. dia após dia ir atualizando aí a real dependência daquele paciente. Será que ele realmente precisa Ah, tanto assim? Né? E também, além disso, tem um outro lado que é a saúde dessa família que cuida do familiar ou do cuidador, né? Que fica responsável por cuidar aí dessa pessoa. Porque quando a gente pensa né, nesse núcleo que eu falei, família, profissional e a pessoa com deficiência, todo mundo tem que estar bem, né? sim. Para funcionar, tem que estar todo mundo bem. Se esse familiar começa a ficar sobrecarregado, não vai ter saúde, né? Então, assim, eu sempre sugiro que tenham pessoas com quem que ele possa revezar. Se não conseguir revezar por dia, que sejam algumas horinhas, mas que essa pessoa que cuida também possa ter vida própria, também possa sair, também possa dormir na hora que quiser, também possa encontrar os amigos, também tenha saúde em todas as áreas da vida para que ela possa estar inteira para cuidar, né? E isso Sim. depende de rede de apoio, né? Sim, esse até tem um comentário da minha amiga Fernanda Vicari, assistente social, que ela está falando, mas está se falando a partir de um modelo biomédico. Só pensa, se pensarmos a partir do modelo biopsicossocial, a partir as oportunidades, possibilidades são muito maiores, porque o entendimento é diferente. Eu acho Sim, que acaba se relacionando com a rede de apoio, né, que tu comentou, sim, que o diagnóstico é o início, né? Mas depois a gente tem que procurar outras possibilidades, sim, sim. né? Porque assim, o que vai acabar possibilitando também tanto adaptações quanto como que ele vai acabar lidando no dia a dia vai ter a ver com esse social, né? Então, Uhum. não dá para ficar estacionado lá naquilo que Opa, aconteceu lá naquele começo, né? E depois não retomar. Então, por isso que eu falo, sempre tem que ir sendo atualizado. sim. Ó, a Ana comentou também. A crença do momento mágico em
detrimento de vivenciar o processo. Sim, É, esse momento mágico, assim, esse mágico, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia de que as coisas vão se resolver magicamente e também sem nenhum trabalho, sem nenhum processo de que um dia eu vou acordar e vai estar tudo perfeito. E na sim. verdade, não. Na verdade, tem muito dia a dia, passo a passo, para que o negócio aconteça, né? E isso é É, muito difícil, porque às vezes, principalmente na reabilitação, às vezes no começo, o que acontece no começo, logo que o paciente inicia, ele tem muitos ganhos e são muito visíveis, assim, né? uhum. A evolução é muito rápida no começo. Só que depois de um tempo, a evolução começa ficando mais lenta, começa ficando mais espaçada e às vezes começa a rolar uma desmotivação, sabe? Porque parece que não está acontecendo o ganho. O ganho está acontecendo, só que não tão rápido e não tão grande quanto o começo, Por isso né? que é importante ter um acompanhamento, né? Terapia, fazer, enfim, não só no início, mas eu acho que durante toda a vida, né? Sim, sim, Que são sim. várias Tem alguém que etapas. comentou aqui em cima que eu acho muito interessante. A pessoa falou, quer ver, ó? Que existe foi Felipe que comentou, existe um forte sentimento de pena também por parte das pessoas. Uhum, Eu acho que ele quis dizer com pena por conta da aquisição de uma deficiência, talvez, né? pode ser. Essa ideia de pena pressupõe, a gente tem pena quando a gente se coloca numa situação superior, né? É, Então a pena pressupõe que eu tenho algo acima do que o outro, né? E na verdade, quando a gente pensa em deficiência, não tem ninguém acima, tem alguém diferente, com uma característica ou uma condição diferente, mas não acima, uhum. né? Porque em termos de funcionalidade, as pessoas são diferentes, cada um tem uma habilidade, uma funcionalidade para alguma coisa. É que a pena tem uma pegada capacitista nela, né? Sim, E ainda sim, mais nessa sociedade capitalista que a gente vivencia, que a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda é visto como inválidos, sem sim, valores, né? Que sim, não temos muita oportunidade. Então, até isso acaba refletindo, né, na percepção, nos preconceitos, né, que a gente vivencia no dia a dia. sim. Aline, quem tu acha da gente falar um pouquinho agora sobre devotees, wannabes e pretenders? Que é um Sim, assunto tão sim. procurado. Então, esse vídeo, né, que foi até o que nós acabamos entrando em contato, né? É, verdade, adorei. Então, porque assim, eu faço parte de uma rede, que é a Rede Amputados Conectados, então eu sou colaboradora na rede, e Uhum, na época, no grupo dos Amputados Conectados, eles têm um grupo no WhatsApp, e as pessoas pediram para falar sobre Devoti, principalmente as mulheres. Porque o aham, que acabava acontecendo é que nos perfis dessas mulheres, alguns homens iam lá e ficavam lá querendo conversar, mas com cunho sexual, né? uhum, E isso tem um porquê, né? Então, assim, os sim, devotees, né? Então, o vídeo foi sobre os devotees, os pretenders e os wannabes, né? Os devotees são as pessoas que ela têm atração por pessoas com deficiência. Então, assim, isso diz respeito às características. Então, de repente, eu me atraí, sei lá, para uma pessoa que é cega, ou eu me atraí para uma pessoa que é cadeirante, ou eu me atraí. Então, tem uma atração pela condição da deficiência, ou pode ter uma atração por uma parte do corpo, que não é a parte genital, né? Então, por exemplo, de repente, eu me atraí pelo corpo de um amputado, né? Ou me atrair por objetos que essas pessoas com deficiência utilizam. Então, me atrair porque ela está com a cadeira de rodas, porque usa uma muleta, uma prótese. Né? Então, o devoti tem essa conotação sexual, né, relacionada à deficiência. E aí tem de todos os tipos possíveis e imaginários. é, se atrai pela limitação, é isso? pela limitação. Né? A princípio, né, a gente fala assim que a princípio é algo inofensivo no sentido de não ser um transtorno
E só se torna um transtorno quando, assim, por exemplo, se eu só conseguir me relacionar com pessoas com deficiência nessa condição, se eu não conseguir me relacionar com mais ninguém, porque eu só consigo ficar excitada se eu tiver com uma pessoa com deficiência. Aí já vira um transtorno, Uhum. né? Ou se eu acabar prejudicando outras pessoas por conta disso, também é um transtorno, né? Sim. Agora, se for simplesmente uma atração, aí não é considerado um transtorno. Se enquadraria como fetiche? É como se fosse um fetiche, a gente chama de parafilia, é como se fosse um fetiche, Uhum. né? Esse assunto é tão tabu porque o pessoal fica muito nesse conflito, é fetiche, não é fetiche, e acham que é errado, mas daí eu sempre faço aquela pergunta: se tem pessoas que têm fetiche por mulheres loiras, por mulheres gordas, por que é errado sentir atração por uma pessoa com deficiência? Sim, é que eu acho que a questão do fetiche, ela, de uma certa maneira, ela, assim, objetifica o Sim, outro, né? aham, Assim, para qualquer tipo de fetiche, né? O outro acaba sendo um objeto do meu desejo, né? uhum, E aí, quando se pensa em deficiência, e aí capacitismo, não sei o quê, então, dependendo de como se olha, dá para se olhar de um jeito bem negativo. Mas se a sim. gente pensar que pode ser mais uma característica, né? Como você falou, de repente uma loira, tal, não, é mais uma das características. Mas o que eu sinto é que, por ser um tabu tão grande, tem muito devotee que é devotee, mas não sabe, né? Sim, Tem outros que sabem, mas preferem esconder, porque sim, com deficiência, imagina, é um sim, pecado sentir atração, né? sim. E isso acaba sendo perigoso em alguns momentos, porque rola um assédio muito grande, né? Sim. Principalmente com É, mulheres. é. Na verdade, assim, a sexualidade de um modo geral, né, de Uhum, pessoas com deficiência, elas são tabu. Primeiro, porque as pessoas acham que pessoas com deficiência não têm relação sexual ou não sim. têm comportamentos sexuais, né? O que não é verdade, né? O que não é verdade, né? Ah, Porque tem uma generalização no sentido assim, de repente o corpo não está funcionando como qualquer outro corpo, ou às vezes, né, funciona uhum. de um modo diferenciado. Então, as pessoas generalizam que então nada funcionará lá no corpo, então não dá para, por exemplo, ter uma relação sexual. E aí, isso é uma coisa que eu discuto bastante com os pacientes. Primeiro, porque é, tem assim, como se fosse um mundo mais amplo, que é a sexualidade. Dentro da sexualidade, que Uhum, sexualidade é o comportamento sexual, né? E dentro da sexualidade, um dos aspectos é a relação em si, né? E sim. relação sexual em si não é necessariamente só genital, né? Então é muito mais amplo do que isso, né? Então, e aí isso serve para todas as pessoas. Então tem-se um tabu de que tem que estar com o corpo totalmente íntegro, totalmente funcionando com todas as funcionalidades. Tem assim, Dentro do a padrão, pessoa- né? é. E aí as pessoas têm ideia de que, de repente, a sexualidade, a relação sexual com a pessoa com deficiência ou vai ser uma coisa bizarra. Muitos têm essas Uhum. ideias, ou de que a pessoa com deficiência não tem relação sexual. Aqui a Ana Paula até escreveu isso, como se fossem pessoas assexuadas. Então, ou Ah, tem que vai ser muito bizarro, ou de que é assexuado, né? Ou de que de repente não funciona. Então, assim, na verdade, a ideia sobre sexo e sobre sexualidade tem que ser ampliada, porque não é só genital, né? Então é uma outra coisa. esse assunto tem que ser bastante debatido, né? Para Sim. desconstruir esses mitos que tem em volta. Tem uma outra coisa que eu acho que eu vejo muito nos meus pacientes, quando eles se deparam com devotees, que é assim, principalmente as mulheres, né? Elas se perguntam, nossa, mas como que alguém se atraiu por mim, sendo que eu sou uma pessoa com deficiência, Sim, né? tem E bastante. aí, na verdade, tem uma questão da autoestima, de como que a autoestima dessa pessoa tá, né? Porque e aí, às vezes, bate com isso. Se é alguém que é um devotee,
E aí encontrou alguém que tá com a autoestima lá meio abalada. É complicado, é uma combinação meio complicada, né? Porque às Mas, vezes a pessoa não tá atraída por ela, mas pela característica dela, sim. né? E justamente por isso eu quis falar sobre esse assunto, para o pessoal conhecer, ter mais acesso a esse tipo de informação para não cair em cilada, né? Sim, sim, Mas também eu acho importante a gente comentar que nem sempre uma pessoa que vai sentir atração por uma pessoa com deficiência vai ser devotina. Ela vai sim, estar se atraindo pela pessoa. pela pessoa, Essa é a sim. diferença, né? Sim, sim. E não, e muitos devotis não necessariamente chegam de fato às vezes é uma atração que fica naquele plano do platônico, que a pessoa às vezes nem vai chegar a conversar de fato com alguém, é algo que ela fica às vezes Sim, de longe, né? Não sim. necessariamente ela vai colocar algo em prática ali. É, e nenhum é igual ao outro, né? Sim. Podem ter atitudes diferentes, enfim. E o Anabis, o que que seria? Aí tem assim, o wannabes, aí sim são os mais relacionados a transtornos, né? Que os wannabes são pessoas que se atraem sexualmente por amputados, especificamente, e os amputados para eles são o ideal de corpo, né? E os wannabes, eles têm vontade de se amputar. Mesmo que assim não tenha nenhum problema no corpo, não tem nenhuma doença, eles não acham o corpo deles feios ou alguma coisa, mas assim, a vontade de se amputar, porque o ideal de corpo para eles é o amputado. Eles têm consciência disso, né? Desse desejo, que é um Ah, desejo que não faz muito sentido, eles têm consciência disso. Tem relatos de algumas pessoas que fizeram a própria amputação em casa. sim, eu ia te comentar, eu vi num documentário, não foi É, brasileiro, não lembro onde, que a é. pessoa tentou de tudo fazer com médicos mesmo, e os médicos não quiseram, Para o médico não existe isso, né? Porque assim, a né? amputação para medicina, né? Então você faz a amputação quando? Quando você quer salvar o paciente, às vezes você está com uma Uhum. infecção, por exemplo, que pode se tornar generalizada, ou um problema vascular, ou um problema traumático, né? Fevicari perguntou problema no corpo. Então, o que eu falo problema no corpo, de repente, alguma doença, né? Por exemplo, essa questão vascular, igual eu estou falando. Então, alguns casos são alguns diagnósticos que justificam uma amputação para a medicina, né? Uhum. Agora, uma amputação simplesmente porque o paciente deseja não é justificável. E isso foi até um questionamento dentro da medicina, se Uhum. esse tipo de caso, né, dos wannabes, entraria, por exemplo, dentro de um quadro que iria para uma cirurgia estética. Né? Porque, Ah, por exemplo, numa cirurgia estética você faz uma modificação corporal, não tem nenhuma doença, não tem nenhum quadro patológico, e você faz simplesmente por uma vontade para faz esteticamente. sentido, né? É, só que assim, dentro da medicina também tem aquilo que você valoriza o não prejuízo ao paciente. Uhum. Então, valorizar o não prejuízo seria assim, valorizar a vida, valorizar, né? E de repente, amputar sem nenhuma doença, para a medicina não faz sentido, mesmo que tenha essa justificativa estética, né? Não Sim. faz Então, sentido. então já existe uma discussão sobre isso? Existe uma discussão bioética, né? Legal. E aqui no Brasil, tu vê alguma discussão ou não? Não, no Mas lá Brasil não. fora, né? Lá fora. É. Ah, sim, faz sentido. Esses wannabe são mais raros, assim, são diagnósticos mais raros, assim, né? E tem os Uhum, pretenders também, que é um outro grupo, que são pessoas que eles se fingem, né? Que é pretend, né? Do inglês é fingem, que são pessoas com deficiência. Então, são pessoas que, eles começam a utilizar cadeiras de rodas, eles utilizam bengalas, muletas. Tem caso que eles até enrolam assim faixas no braço para parecer que são amputados.
não tem a função, por exemplo, de, de repente eu vou fingir que eu sou uma pessoa com deficiência para ganhar um benefício. Não é Aham. esse o objetivo, Ele né? gosta de vivenciar a deficiência. Isso. E de que os outros o percebam como uma pessoa com deficiência. Ah, para sentir o capacitismo na pele, É, né? é. Até isso faz bem sentido. Quando eu digo sentir a experiência da deficiência, é trazendo também o modelo social da deficiência, né? Que Sim, para o modelo social é a limitação frente a uma barreira que torna a barreira. experiência da Isso, deficiência, né? Então ele isso. gosta de viver essa experiência. Sim, sim. Ah, Ele cria uma limitação ilusória aí, e aí ele quer vivenciar isso. É. ah. Mas nesse caso não tem nada a ver com atração sexual. É ele vivenciar Ele o que gosta de vivenciar nele mesmo, é. né? É. E esses estudos, tu deu uma estudada, né, em artigos, tudo. Tu vê esses estudos aqui no Brasil também ou não? Então, aqui no Brasil eu acho bem raro, assim, sabe? É, Nos outros países é um pouco mais fácil, assim, de encontrar. Aqui não, sim. A né? Apesar discussão de ainda é aqui ter recente. bastante pessoa com deficiência, não é um tema que acaba sendo um objeto de estudo, assim, né? Sim, mas é bem interessante a gente falar sobre isso, né? Até porque existem muitas pessoas com deficiência, como tu disse, e saber um pouquinho da nossa vivência, da nossa realidade, né? Do que está Uhum, em nosso entorno, enfim. sim. Acho que é isso, né? Não tem nenhuma pergunta. Deixa eu Será que ver se alguém quer se fazer alguém mais alguma chegou. observação? Não sei se alguém colocou mais alguma coisa aqui. É, mas deu tempo para a gente conversar um pouquinho sobre cada coisa, né? Sobre cada Sim, assunto. Eu adorei nossa eu conversa. também. Depois tu salva aí para a gente compartilhar para o pessoal que não pôde Sim, para quem não assistir, pôde né? assistir. Sim. Sim. E quem sabe a gente marca outros encontros também, né? Para discutir, porque o assunto sobra assunto para a gente conversar, Sim, na né? verdade tem vários assuntos. Eu tenho vários pacientes pacientes e seguidores que têm me mandado questões para falar em vídeo ou Hum, discutir, sabe? sim. Aliás, se tiver gente aqui que queira que eu discuta determinadas coisas, também pode me mandar, É, o né? último vídeo que eu assisti que tu gravou foi sobre o filme, né? 37 Sim. segundos. Foi a live, né? Sobre É a 37 live, segundos. aham, Sim. Sim. que eu adorei, é um dos meus filmes preferidos. Fernanda Vicari também assistiu. Ó, a Ana comentou ali. Que é Terapia é terapia importante para a importante. família e para o paciente. Sim, Ana, sabe por quê? Porque assim, é o que eu falei, né? A família é quem vai dar esse suporte aí dentro de casa e no dia a dia, né? Então, assim, as duas partes têm que estar bem ou tem que estar ao máximo equilibrado possível para o negócio caminhar junto, né? Não adianta, às vezes o que acontece, às vezes só o paciente faz. E aí chega lá na casa e a casa é totalmente, às vezes, desestruturada, uma família que não colabora, ou uma família que não tem noção do paciente, né? Quando eu falo noção, é assim, a família não tem noção nem das capacidades, das habilidades que ele já tem, né? Uhum, E nem do que ele de fato não consegue. Então, às vezes, aquela pessoa está sendo cobrada por uma coisa que ela não vai dar conta, né? E ela não está fazendo coisa que ela já consegue fazer, né? sim. Porque de repente a família não tem essa noção real do que ele consegue de fato, né? É. É bem complicado, E uma né? coisa também que eu percebo bastante, que é muito comum, é sobrecarregarem as mulheres também na questão do cuidado, né? Sim, Então, acaba sempre sobrando para a mulher, acaba sempre ela que cuida, e às vezes elas também acabam acreditando que é responsabilidade delas e sim, acabam se sobrecarregando, não deixam.
ninguém ficar no lugar delas, né? Acham que é errado criar uma rede de apoio. Ó. Então, o que acaba acontecendo, isso que você falou, é assim, socialmente, existe uma ideia de mulher relacionada ao cuidado, né? Então, Uhum. assim, aquela ideia de que a mulher que brinca de casinha, é a mulher que tem que cuidar dos filhos. Então, assim, a ideia de cuidado como se fosse só relacionada à mulher, né? E de uma certa maneira, na nossa sociedade, na maior parte das pessoas, ainda funciona desse jeito, Tu né? percebe isso pelos teus pacientes também? Sim, É. sim. Sim, percebo. É raro, assim, os pacientes que veem o marido, por exemplo, cuidando, ou o filho cuidando, ou o irmão cuidando. É bem raro. É bem raro. Porque aí tem isso. Na nossa sociedade, a mulher é quem tem que cuidar. Se alguém tiver que abandonar o trabalho lá na casa para poder cuidar, dificilmente o homem vai fazer isso. É muito raro, né? Uhum. Assim, tanto porque ainda existe né, essa questão de que no ambiente de trabalho o homem muitas vezes acaba realmente mesmo ganhando um salário acima da mulher, mesmo tendo a mesma função. Então, ainda acaba acontecendo isso, né? Uhum. Além disso, tem isso de repente a mulher se sentir sempre só responsável pelo cuidado. E que se ela não faz, ela também se sente culpada, Sim, né? né? Imagina. Ela não vai estar sendo uma boa companheira, uma boa mãe, né? Sim. Se O que deixar. assim, aí volta de novo naquilo que eu falei da rede de apoio, né? Eu não acho que a família, que a mulher necessariamente tem que cuidar, Uhum. né? Quando a gente pensa em organização familiar para cuidado, eu penso assim, que tem que olhar quem são os membros daquela família, né? Quem está disponível para cuidar, porque tem gente que gosta de fazer isso, não é porque é o que sobrou, né? Tem gente que quer e gosta, né? E tem gente que não gosta, não quer, mas poderia, por exemplo, colaborar de uma outra maneira. Então, precisa ter uma organização familiar aí quando acontece, a necessidade de um cuidador. E a organização faz total diferença mesmo, né? Sim. Tu Olha, consegue ler o comentário. tem umas coisas interessantes que comentaram aqui, ó. Ana Paula perguntou: existe grupos de apoio para familiares? Afinal, troca de experiências são importantes. Assim, ó, eu não sei se em cada cidade como que é isso, De repente né? no CRAS, né? Que No eu acho CRAS que eu. Uhum. em alguns lugares, assim, no CRAS tem, em alguns CERs, que são aqueles centros especializados de reabilitação, em alguns tem atendimentos e às vezes na verdade, eles juntam os familiares mais para orientação. Aproveitam para juntar os familiares para orientar tudo de uma vez só, né? Não chega a ser uma psicoterapia, né? Sim. Mas eu É, também eu, sinto falta disso. Eu sim, percebo que não tem muito, né? E que sim, era porque isso que ela falou, troca de experiências são importantes, isso é muito importante, porque assim, às vezes o familiar acha que é só com ele que está acontecendo isso, e no grupo você percebe que tem várias pessoas que estão no mesmo barco e que às vezes estão vivenciando a mesma coisa, e aí é muito rico, porque às vezes um conseguiu resolver uma coisa de um jeito, e aí ele conta para o grupo, olha, aconteceu isso, é legal. é, ó, Aí ela bastante fala coisa. também da ideia do cuidado heróico. Ah, isso é muito interessante, né? Porque é isso, parece que a pessoa tem que assumir uma função, e independente se ela está cansada ou não, se ela dá conta ou não, se ela está ficando doente ou não, ela tem que fazer aquilo, né? E É, aí eu volto de novo na importância da rede de apoio. sim, e daí tem, eu acho muito, não é engraçada a palavra, né? Mas, enfim, que quando o companheiro acaba cuidando, nossa, teu companheiro é um anjo, teu companheiro é um herói, né? Como se fosse uma coisa heróica mesmo, né? Sim. Sim. Como Porque se é o uma coisa homem da não mulher. pudesse assumir e também não tivesse uma responsabilidade, às vezes, de assumir essa Uhum, função, sim. né? Aí perguntaram aqui, o Alex perguntou,
ele perguntou: como separar a relação de marido e mulher com o cuidado que a deficiência impõe? Então, né, Alex, isso é bem complicado, porque assim, tem várias coisas, né? É, quando alguém, né, de uma família adquirir uma deficiência, aí toda a família acaba tendo que se reestruturar. Quando é questão do casal, se é o marido que cuida, vamos supor que seja uma deficiência e que de repente a esposa agora comece a usar fralda, né? Isso modifica totalmente a relação do casal, né? Porque ele começa a ver aquela esposa como alguém que ele vai cuidar, e aí determinadas, né, assim, A privacidades, dependência, né? sim, Uhum, ficam, algumas privacidades ficam expostas, a relação de dependência. Então, assim, o que a gente sempre conversa quando tem casal, né, primeiro, aí volta de novo, né, entender sobre essa deficiência, ver se, às vezes, se realmente é esse marido que tem que fazer tudo, ou se ele pode, algumas funções ele pode delegar e compartilhar com outros membros da família, se é que tem, né? Quando tem um cuidador, ele não precisa fazer exatamente tudo, dependendo, às vezes, sei lá, o banho é o fulano que dá, levar lá para as terapias pode ser o ciclano. Então, assim, não precisa sempre sobrecarregar uma pessoa só, né? sim. Mas com relação à parte afetiva, né, do marido, da esposa, aí, isso é algo assim que eu acabo, às vezes, trabalhando até com o casal, né? Porque fica modificada a noção, vai, de tanto de autonomia, né, das escolhas, às vezes isso pode, a gente sempre tenta preservar isso, né, as escolhas Uhum. de cada um, né, mas a relação de dependência sim fica alterada, né, e como simplesmente deixar isso relacionado à deficiência e não à relação marido e mulher de criar aí uma hierarquia, né? De não tornar a relação uma relação hierárquica por conta da deficiência, né? Então, isso é um cuidado que se tem que ter, né? Sim. E é É, importante tratar em terapia. sim. Aí ele falou assim: além da nossa estrutura machista, ainda socialmente, a relação pode ser confundida com cuidado. Sim. Aí É, a Gi sobre rodas, ela falou: verdade, essa construção histórica da mulher ser responsável pelo cuidado. Graças a Deus, meus filhos, um de 24 e uma filha de 18 anos, mais o marido, assumiram um papel que aprenderam juntos. Tiveram que amadurecer juntos, mas cada um faz terapia. É isso mesmo, Gi. Na verdade, isso é uma família que eu considero assim saudável, no sentido assim de que cada um acaba assumindo um papel, eles se dividem, não sobrecarregam, né? Porque é o jeito que acaba sendo mais equilibrado, né? Ter uma divisão aí na família, porque não sobrecarrega só um, e né? sai desse modelo patriarcal mesmo, né? Sim, sim, sim. Né? E isso assim, né? Os cuidados, e aí, como eu falei, cuidado, tem várias tarefas que de repente aquela pessoa vá necessitar de ajuda, né? E cada um pode fazer uma parte. Então, não precisa ser, por exemplo, tem coisas que às vezes parece meio besta, mas no dia a dia vira um monte de tarefa. Então, de repente, ir lá buscar o medicamento não sei aonde, né? No posto de saúde. Isso já vira todo um trabalho, né? Porque às vezes você vai passar horas ali, né? Então tem coisa, só levar para fazer terapia e buscar. Isso, né, também é um cuidado. Às vezes não é aquele cuidado prático de dar banho, trocar fralda ou dar um alimento, mas também é um cuidado. É, levar para trabalhar, levar para a escola, né? Também é um cuidado, sim. E que pode ser qualquer um, tanto homem quanto mulher, Claro. Opa, eu não sei né? como é que tá nosso É, horário. Ainda temos um tempinho. faltam mais 7 minutos. Ah, tá. Então, eu acho que tem mais uma pergunta ali do Alex, um comentário dele. Eu quero que a minha companheira entenda a minha dificuldade
mas me veja como seu companheiro e seu marido. Então, eu acho que é isso, né? Conseguir separar no dia a dia o que de fato tem a ver com a deficiência e o que de fato tem a ver com a relação, né? Uhum. É, porque às vezes, assim, tem coisas que é colocada para a esposa que talvez ela de fato não queira fazer. E se ela não quiser fazer, quem é que pode ajudar de outra maneira, Sim, né? Ou se essa condição de necessitar de ajuda estiver interferindo muito na relação do casal, será que existe a possibilidade de ter um outro cuidador ou alguém que auxilie, fique só com a parte da deficiência e que a esposa fique com a parte da relação? Será que é possível? Né? É que é eu acho. difícil falar assim, né? Porque eu não conheço, Uhum. não sei exatamente o que está acontecendo, fica meio complicado falar desse jeito, né? Mas Mas eu acho que o segredo, assim, de tudo é o diálogo, né, Aline? Eu acho que a gente tem que sim, conversar, procurar outras pessoas que estão vivenciando o mesmo que a gente, né? Para ver como é que elas sim, fizeram. A internet está aí, que bom, né? A internet facilita bastante. E até sim, para atendimentos online, não é? sim, 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 tem a psicorreab ali. Né? É, aliás, eu tenho pacientes no Brasil e também fora do Brasil, Tu né? atende por videoconferência, é isso? Por Por videochamada? videoconferência. É, então assim, Uhum, pela psicorreab eu só atendo online, uhum, tanto no Brasil quanto fora. E tanto pessoas, assim, meu foco é pessoas com deficiência física, né? E dores crônicas. uhum, Eu não atendo deficiência, por exemplo, sensorial, não é a minha praia, assim, não é o meu público, sim, né? uhum, Então, e também atendo pessoas que não têm deficiência, mas aqui a minha especialidade são pessoas com deficiências físicas, sim, né? entendi. E se o pessoal quiser conversar contigo, então pode procurar no Psicorreab ali no Instagram. Isso. Aí lá na Psicoreab tem lá todos os links do meu site, tem o contato do meu e-mail, do WhatsApp. Também, se quiser fazer alguma pergunta, pode mandar lá, se tiver alguma dúvida também. De vez em quando tu faz lives também, né? Sim, de vez em quando eu faço lives e aí, assim, vídeos eu também gravo com base até nas perguntas das pessoas, eu acabo Uhum, gravando vídeo respondendo, né? sim. Mas então eu acho que é isso, né, Ali? Para Sim, para dar tempo de dar um tchau, para não sair sim. correndo, né? Quero Sim, agradecer muito. obrigada, Carol. Eu que agradeço, foi muito legal a live de hoje. O pessoal interagiu bastante, né? Quero Sim, agradecer também a presença de todos e vamos marcar outras. Eu sim, vamos adorei, sim, foi muito ser bom. bastante. Então tá, é isso. Então, Obrigada. quem quiser também me seguir lá no Cantinho dos Cadeirantes, né? Pode Sim, mandar direct também. E qualquer sim. coisa é só chamar, então. Obrigada. Tá bom? Então, até, Carol. Até, beijão, Um tchau. abraço. Tchau.